Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Olha que interessante, no segundo e no terceiro bloco teremos um debate com um tema muito interessante. Trata-se do Tribunal do Júri e para falar do assunto recebemos o Lúcio Henrique Moraes Rego, advogado criminalista e professor de processo penal. E também o doutor Samarone de Souza Maia, promotor de entrância final da 4ª Vara do Tribunal do Júri aqui de São Luís. E no quarto bloco teremos o Justiça e Trabalho com o doutor Diego Sá, todas as dúvidas trabalhistas sendo respondidas aqui no estúdio. Bom, queria também lembrar vocês das nossas redes sociais, que você possa participar junto conosco das nossas redes sociais. Interaja conosco, temos o Instagram e o Facebook. No Facebook você curta lá a nossa fanpage, é só digitar Justiça em Ação e também temos o Instagram. Inclusive pelo Instagram estaremos fazendo algumas promoções via live. Vamos fazer uns ao vivo com alguns entrevistados e quem participar dessa live vai concorrer a brindes fenomenais. Então, participe também do Justiça em Ação nas nossas redes sociais. E agora eu quero acionar uma matéria interessantíssima. Estivemos agora no último sábado nas finais do campeonato de futsal, capitaneada pela CAAMA, Caixa de Assistência, e também pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Estive lá. A equipe Justiça em Ação esteve lá e é o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. A equipe Federais foi a grande campeã do primeiro campeonato estadual de futsal dos advogados e advogadas do Maranhão pelo masculino. No feminino, o troféu de campeão ficou com a equipe Tutela Antecipada. A grande final do campeonato, organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão e OAB, foi realizado na manhã do último sábado. Foram quase 3 meses de campeonato que trouxe para as quadras mais de 500 atletas. Foi um campeonato muito bom, tivemos 16 equipes masculinas, 3 equipes femininas. Então, para o primeiro campeonato, tivemos uma faixa aí de quase 500 atletas, o que realmente nos surpreendeu. Os federais venceram o Resenha Jurídica por 2-0. O terceiro lugar ficou com Prime Legis, que venceu Parceria pelo placar de 1-0. Pelo feminino, a disputa foi por pontuação, sendo a última partida também no sábado, com o jogo entre Tutela Antecipada e Abstrave FC. O jogo terminou em 6-0 para o Tutela Antecipada, que ficou com o título de campeã. As meninas do Vem Comigo faturaram o vice-campeonato. A grande novidade desta partida foi que todos os atletas e torcedores foram convidados pela OAB para trazer 1 quilo de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade. Muito bacana, muito interessante essa final, parabenizando a todos vocês, principalmente os campeões, né? Parabéns pelo troféu e pelo título. E agora vamos ao quadro muito interessante no nosso programa, o quadro Fala Doutor. E mais uma vez contamos com a presença do doutor Rômulo Serra, que vai tirar as dúvidas do telespectador hoje aqui no Justiça em Ação. Doutor Rômulo, mais uma vez um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Fidélix, é uma honra estar mais um sábado aqui. Bom, fala doutor que já entrou na agenda da sociedade, as pessoas mandando o WhatsApp, telefone na tela, você manda o WhatsApp e tire suas dúvidas. Doutor Rômulo, eu tenho certeza que vai sanar da melhor forma possível. Vamos à primeira pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. É o João Vitor. Boa tarde a todos. Solicitei dia 27 de janeiro um serviço de TV a cabo e nunca foram instalar. Entrei na justiça contra eles e semana passada eles entraram em contato para marcar a instalação. O que devo fazer? Não quero mais os serviços dessa TV a cabo, só que eles podem falar que eu não quis, porque estão ligando. O que devo fazer? Doutor, ele entrou com a ação e deve estar com medo de aceitar o serviço da TV e perder a questão da ação que ele entrou contra a TV. O que ele deve fazer? Bom, Fidelix, primeiramente é de se notar que o João Vitor, na oportunidade, ele contratou um serviço de TV a cabo e, naturalmente, o que ele espera é o mínimo a entrega do que ele contratou. Sim. Convencionou junto à operadora de TV a cabo. Nesse tipo de situação, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14,
diz que todo fornecedor de serviço, no caso, incorrendo, apresentando, no momento do seu fornecimento, algum vício, algum erro, é responsável objetivamente pelo dano causado em desfavor do consumidor. O próprio parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, no caso do artigo citado, do artigo 14, diz que, no caso, defeito, o produto com defeito é aquele produto em que não dá ao consumidor a segurança que verdadeiramente ele se espera. Sim. Nesse tipo de situação. O parágrafo 1º, no seu inciso 1º, diz que, principalmente quanto às circunstâncias relevantes a essa situação, principalmente quanto ao modo de fornecimento. Então, no caso, uma vez contratado o serviço de fornecimento da prestação de serviço com relação ao fornecimento de canal de TV a cabo, e uma vez não sendo fornecido esse serviço, como ficou constatado aqui por ele mesmo, ele pode, sem dúvida nenhuma, pedir o cancelamento do serviço. Até porque ele comprou o produto, comprou, no caso, o serviço, e não foi oferecido o serviço. Eu acho que, só pegando um gancho, nessa situação, a empresa deve ter recebido uma notificação, e aí, baseado nessa notificação, ele, não, vou logo instalar, que aí ele desiste. Deve ter acontecido isso, né? É até interessante notar, porque pelo que consta, pelo menos na pergunta, ele deu efetivamente a entrada na ação. Não sei se através de advogado ou através fisicamente no próprio juizado especial. Então é interessante até ver qual foi o pedido que foi solicitado. Porque, como tu disseste, bem disseste, pode ter chegado uma notificação para a empresa para que ela efetivamente fornecesse o serviço cujo foi contratado. Mas, João Vitor, de antemão eu te deixo o dizer que, uma vez contratado o serviço e não fornecido, é direito seu exigir o fornecimento do serviço ou cancelar uma vez que não foi prestado a contento. Perfeito, vamos a mais uma participação pelo WhatsApp. Você manda seu WhatsApp e eu tenho certeza que o Dr. Rômulo vai tirar as suas dúvidas. O WhatsApp na tela. Renato Ribeiro, boa tarde. Fui abastecer e percebi uma diferença nos valores no pagamento do crédito e débito. Não sei se isso é correto e queria a opinião do programa, Dr. Rômulo. Esse Fidelix, inclusive, esse aqui já foi tema até de debate aqui nesse programa com a presença do presidente do PROCON. Foi naquele debate que nós fizemos. Naquele debate. Infelizmente, como aqui é a opinião própria e nós já expomos ela aqui em outra oportunidade, é dizer que, infelizmente, é possível esse tipo de situação. E queria dizer para o telespectador que não só com relação aos postos de combustível, mas o estabelecimento comercial em geral. No final do ano passado, como já dito aqui anteriormente, o governo federal editou a medida provisória 764 de 2016, em que possibilita a diferenciação da cobrança de valores a depender do instrumento e forma de pagamento. Então, nesse tipo de situação, se você paga de débito, em crédito ou à vista, que é o espécie, o estabelecimento comercial pode fazer essa diferenciação. Anteriormente e antes da edição dessa medida provisória, isso era uma já sedimentados em sede dos nossos tribunais, que não poderia ocorrer essa diferenciação. Mas hoje, infelizmente, o governo federal, a partir dessa edição da medida provisória, possibilitou esse tipo de situação, que, ao meu ver, como opinião própria, aqui é uma situação que deixa o consumidor em extrema desvantagem. Verdade. Porque aí possibilita o estabelecimento comercial de cobrar o valor ao seu bel prazer. Tem umas bombas que são pagas a crédito e outras a débito e dinheiro. Já até pergunto, frentista, é crédito ou é em dinheiro ou débito, né? Então, já existe isso é uma prática que vem acontecendo muito usual, que já aconteceu com certeza não só comigo, aconteceu contigo, com os demais consumidores que estão nos assistindo. Verdade. No meu tempo que eu andava de bike não tinha isso, né? Mas... Vamos à próxima pergunta do telespectador via WhatsApp. Envie seu WhatsApp e Dr. Rômulo responde aqui no Justiça em Ação. Fernando Silva. Doutor, boa tarde. Já estou há um tempo pagando um financiamento. Queria saber se do senhor, se eu resolver pagar tudo de uma vez, posso pedir um desconto na dívida total a ser quitada? Também já foi uma matéria de discussão aqui, né? Mas como são situações muito comuns, o Fernando Silva também está passando por esse problema. Pois bem, Fidelix, é uma situação muito corriqueira, tanto que, vez ou outra, aparece como dúvida do telespectador. É interessante tirar essa dúvida, porque eu tenho certeza que nesse tipo de situação não só o Fernando, mas como outras pessoas se encontram. Então eu queria dizer para o Fernando, você não só pode, mas como você deve exigir da instituição financeira cujo você pactuou
o contrato de financiamento, o abatimento proporcional ao preço de acordo com a quitação que vai ser realizada por você pelas parcelas vincendas do contrato de financiamento. O próprio artigo 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita e lhe faculta esse direito ao assegurar ao consumidor, no caso de liquidação total ou antecipada da dívida, a redução dos juros, proporcional dos juros e dos acréscimos. Então, você pode e você deve exigir isso da instituição financeira. Caso, porventura, ela não venha a lhe dar ou lhe ofertar essa possibilidade ou cumprir com o que a lei lhe dá como direito, você pode ir aos órgãos de defesa do consumidor fazer a efetiva reclamação com relação a essa situação, já que é um direito outorgado pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como procurar o seu advogado público da confiança para poder tomar as medidas necessárias. Maravilha! Dr. Rômulo Serra, advogado, respondendo as perguntas do telespectador via WhatsApp. É importante que você mande seu WhatsApp, o número está na tela, para que nós possamos tirar suas dúvidas junto ao Dr. Rômulo Serra. Próxima dúvida do telespectador na tela do Justiça em Ação. Renato Ribeiro, acho que já foi, essa já foi, do Renato Ribeiro já foi, né? Que foi a diferença do preço do combustível. Vamos colocar mais uma, ainda tem, produção, alguma pergunta, né? Porque essa aí já foi, já respondemos, né? Fui abastecer. Então, você envia seu WhatsApp, telefone na tela, vamos respondendo à medida que as perguntas forem acontecendo, e eu tenho certeza que é uma grande ferramenta para aproximar o telespectador do programa Justiça em Ação. Vamos à resposta para Vanessa Larissa. Doutor, comprei um computador e ele veio apresentando problemas. Tenho direito a reaver o valor que paguei ou devo ajuizar uma ação? Doutor Rômulo. Bom, Fidelix, nesse tipo de situação específica da Vanessa Larissa, tem algumas situações que é até interessante nós falarmos sobre ela, principalmente no que tange ao prazo de garantia. Sim. Primeiramente, é interessante a Vanessa Larissa, no caso, na situação, ver se o produto que ela adquiriu ainda está dentro do prazo de garantia. Aí nós temos aquela espécie, inclusive, que nós já relatamos aqui algumas vezes. No caso, a garantia legal, que é a que está no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, ou garantia contratual, que está inserida no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa última é uma garantia complementar à garantia legal, mediante dada pelo estabelecimento comercial em favor do consumidor, mediante termo escrito. Aqui, no caso específico da Larissa, eu vou tratar da garantia legal, uma vez que, indistintamente, qualquer produto que seja adquirido no estabelecimento comercial é coberto por esse tipo de garantia. Então, a garantia, no caso, como a situação do computador aqui se trata de um bem durável, uma vez constatado o vício existente no produto, ela tem um prazo de 90 dias, da data da aquisição do produto, para reclamar. Se o produto apresentou qualquer tipo de defeito ou vício dentro desse prazo de garantia legal, já que é durável de 90 dias, ela pode reclamar junto ao estabelecimento comercial o vício existente. Nesse tempo, uma vez levado para garantia ou para assistência, tem 30 dias para resolução da situação. Uma vez não tendo essa resolução dentro desse prazo de 30 dias, a Vanessa Larissa pode pedir a restituição do valor que foi pago monetariamente. Não só pedir a restituição do valor, como também a substituição do preço ou abatimento proporcional. Isso tudo previsto por nossa legislação. Então, sim, você pode, primeiramente, vendo todas essas situações, se o seu produto ainda se encontra no prazo de garantia, se, uma vez dentro desse prazo de garantia e não solucionado o problema a contento, pode sim fazer a solicitação sem problema nenhum do valor que foi pago pelo produto, pela aquisição do produto. Maravilha, maravilha. Bom, temos mais uma pergunta, não é isso? Mais uma pergunta do telespectador para ser respondida? Não? Então, doutor Rômulo, o tempo voa, né? E quando a gente trata a coisa com naturalidade, as informações vêm sendo respondidas de uma forma muito interessante. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? Feriadão estendido aí, né? Um bom feriado para o senhor. Mais um feriado, né? E sábado que vem teremos mais um quadro
Fala Doutor, que é um quadro que está pegando nas faculdades, as pessoas têm mandado um abraço para o senhor, né? Nas ruas, o povo tem entendido já o sentido do Fala Doutor, que é tirar dúvidas, qualquer dúvida sobre essa relação de consumo que o senhor sempre diz aqui, que está em tudo, né? Pode ser respondida pelo senhor, e eu agradeço aí a sua participação mais uma vez. Fidel, eu que agradeço e fico muito feliz, de uma certa forma, poder colaborar para tirar as dúvidas dos telespectadores, dos consumidores em geral, no que tange as relações de consumo. Verdade. Muito obrigado. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.